Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruviam e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o novo livro de Jogos Vorazes que a Suzanne Collins anunciou para o ano de 2025, que vai ser o livro do Hamlet, que a gente vai descobrir como é que foi os Jogos Vorazes dele. Então nesse vídeo eu tô aqui para poder conversar sobre as informações que já temos sobre o novo livro, especulações e também falar um pouquinho da história do próprio Hamlet. Mas antes, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruviam. E também aproveita para me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Editora Ruviam, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Basicamente, algumas semanas atrás, a internet ficou em surto, porque a Suzanne Collins anunciou que ia lançar mais um livro nesse universo de Jogos Vorazes, que seria o livro Sunrise on the Reaping, que ainda não tem um título em português. E esse livro basicamente vai contar a história do 50º Jogos Vorazes, ou basicamente a edição 50 de Jogos Vorazes, que acaba sendo o segundo massacre quaternário e, por coincidência, também é os Jogos Vorazes em que o Hamlet participou e, consequentemente, ganhou. Ou seja, esse novo livro vai se passar 40 anos depois da Cantiga dos Pássaros das Serpentes e 24 anos antes da trilogia original de Jogos Vorazes, que todo mundo já conhece. E numa entrevista à ABC News, a autora ela falou um pouquinho mais sobre o que motivou ela a escrever esse novo projeto, as ideias, um pouco o que ela pensa, o que ela projetou para esse novo livro. Segundo a autora, na entrevista, ela comentou que com Sunrise on the Reaping foi inspirada pela ideia de submissão implícita de David Hume e, em suas palavras, a facilidade com que muitos são governados por poucos. E além disso, a autora complementou. Ela conta que se focou em um mergulho profundo no uso da propaganda e no poder daqueles que controlam a narrativa. A questão, real ou não real, parece mais urgente para mim a cada dia, declarou a autora. Ainda não temos um título em português para esse livro, mas no evento que a Roku fez, a editora já confirmou que o livro vai ser lançado aqui por eles, aqui no Brasil, em 2025. Se eu não me engano, também vai ser um lançamento simultâneo. E também a editora confirmou que eles vão lançar uma edição ilustrada de Jogos Vorazes, que eu vi as fotos, inclusive belíssima. Já estou juntando meu dinheiro para poder comprar, porque imagino que vai ser meio carinho. Essas são algumas das informações que a gente já tem sobre o livro. Ainda é muita pouca coisa, mas para esse vídeo eu acho que é bacana a gente conversar um pouquinho mais sobre esses Jogos Vorazes do Hamlet, das informações que já nos foram dadas até agora, pra gente poder o quê? Imaginar como vai ser esse livro, poder especular algumas coisas e imaginar o que a autora pode entregar pra gente. Basicamente, a edição 50 dos Jogos Vorazes foi o ano em que ocorreu o segundo massacre quaternário. E basicamente esse segundo massacre quaternário foi caracterizado por terem o dobro de tributos, que normalmente nos Jogos Vorazes o pessoal colocava um tributo e uma tributa cada um de um distrito. Mas nesse segundo massacre quaternário foram 2 tributos meninos e 2 tributos meninas, cada um de um distrito. Então, ao invés de termos 24 tributos, aqui nós temos o total de 48 tributos participando. E basicamente os tributos conhecidos que a gente já sabe que participaram dessa edição foram o Hamlet, que por sinal ganhou essa edição, então não é nenhum tipo de nenhum spoiler, já é uma informação que quem já leu a trilogia de Jogos Vorazes já sabe um pouco de algumas informações do que o Hamlet passou, de como foi essa edição dele de Jogos Vorazes. E também nós temos a personagem, a Maisie Donner. Inclusive, para quem tiver interesse, o pessoal produziu um pequeno curta que mostra um pouco dessa experiência do Hamlet nos Jogos Vorazes dele. Eu acho que pra quem é fã de Jogos Vorazes, realmente é uma experiência que acaba acrescentando um pouco mais pra saga, porque eu não sei vocês, mas pra mim o Hamlet sempre foi um personagem que sempre me intrigou bastante, sempre achei ele muito curioso, ainda mais esse passado dele, porque agora a gente vai entender o que o Hamlet passou nos Jogos Vorazes dele, o que fez ele se tornar um personagem que a gente conhece em Jogos Vorazes, que tá bêbado o tempo inteiro, que tem uma certa amargura, que odeia o Presidente Snow, a capital. Então a gente vai conseguir entender um pouco desse processo, de como Hamlet se tornou quem ele é, tudo que ele aconteceu, do que ele passou, do que ele vivenciou, situações que transformaram ele e fazem ele ser o personagem que a gente conhece ele hoje em dia. E pesquisando um pouco mais sobre o assunto, relendo os livros, indo um pouco mais a fundo, eu trouxe aqui algumas informações bem interessantes a respeito desses Jogos Vorazes em que o Hamlet participou. A arena foi descrita como o lugar mais deslumbrante que se pode imaginar. A cornucópia dourada ficava no meio de uma campina com grupos de flores gloriosas, e o céu tinha uma cor azul celeste, com macias nuvens brancas. O campo estende-se por quilômetros, e ao longo havia uma floresta de um lado e uma montanha coberta de neve por outro, que 4 dias depois acabou por ser um vulcão que matou a maior parte dos carreiristas. E basicamente tudo nessa arena era letalmente venenoso, incluindo a comida e a água. E até mesmo o perfume das flores, quando inalado diretamente, também podia servir como uma forma de veneno.
Ou seja, um ambiente belíssimo, porém extremamente letal. E se você, assim como eu, você deve se lembrar que nos filmes Jogos Vorazes, toda vez que vai começar um Jogos Vorazes, a arena, aquele momento inicial dos tributos correndo lá na cornucópia, acaba tendo um banho de sangue, e não foi diferente do que aconteceu nessa edição do Hamlet. De 48 participantes, 18 foram mortos logo nesse início, nesse banho de sangue que é os Jogos Vorazes. E um fator interessante é que nesses Jogos Vorazes, lá nesse início, o Hamlet foi um dos primeiros a chegar na cornucópia, e ele foi um dos primeiros a se armar e conseguir seus suplementos. E em sua trajetória, o Hamlet ele acabou se deparando com 3 carreiristas. 2 ele conseguiu matar e 1 ele estava tentando desarmar quando o carreirista lá colocou uma faca na garganta dele. E foi nesse momento que o Hamlet foi salvo. O Hamlet é salvo pela Maisie Donner, que eu falei com vocês, que também é uma outra tributa que é conhecida, que a gente já ouviu falar nos livros anteriores de Jogos Vorazes. E ela acaba formando momentaneamente essa aliança com o Hamlet quando ela salva ele do carreirista. Porém, essa aliança entre os 2 personagens não acaba se estendendo até o fim dos Jogos Vorazes, que eles acabam se rompendo antes. E uma coisa que acabou auxiliando o Hamlet para ele poder ganhar os Jogos Vorazes foi que ele usou o campo de força, aquele campo de força que não deixa ninguém passar, sem embora que meio que protege tudo, que delimita o espaço dos Jogos Vorazes, que o Hamlet ele chutou uma pedra e ele percebeu que ele poderia usar o campo de força a seu favor, como uma arma para poder ganhar os Jogos Vorazes. Uma questão que eu acho bem interessante de traçar esses paralelos entre os Jogos Vorazes, da história da Katniss com o Hamlet, é uma questão que... Lembra que eu comentei que o Hamlet ele fez essa parceria momentaneamente com a Maisie Donner? Basicamente, depois que os 2 romperam essa parceria, a Maisie foi atacada por um bando de pássaros com bicos muito profundos, afiados. E assim que o Hamlet escuta os gritos e o choro de desespero da Maisie, ele corre até ela para poder tentar ajudar, mas quando ele chega, ela já estava com o pescoço completamente perfurado. E o Hamlet acaba segurando a mão dela enquanto ela morre, e a gente pode traçar esse paralelo da Katniss com a Rue, que a Katniss tentou salvar a Rue, mas quando ela chegou não tinha tempo suficiente, não tinha o que fazer. Então ela permaneceu ao lado da Rue até o último suspiro dela, que é aquela cena lá que, se você viu Jogos Vorazes, se você leu, se você não se emocionou, vai pra terapia, porque é uma das cenas mais lindas e emocionantes que tem no filme inteiro. É lindo demais a despedida dela da Rue, de todo o impacto que acaba causando depois que a gente vê. E como eu já falei, o que garantiu a vitória por Hamlet foi que ele acabou descobrindo como usar o campo de força, o escudo de força, como uma arma, como algo ao seu favor, o que garantiu que ele vencesse os Jogos Vorazes. E como podemos imaginar, isso não agradou em nada os idealizadores dos jogos, até porque ninguém poderia imaginar que ele poderia acabar utilizando o campo de força como uma arma, algo a seu favor, que isso foi uma coisa que até então nunca tinha sido feito, foi algo inédito. E como podemos imaginar, isso teriam sérias consequências para a vida do Hamlet. E quando a gente está lendo o livro A Esperança, a gente descobre que pouco tempo depois dos Jogos Vorazes em que o Hamlet participou, basicamente a mãe dele, o irmão mais novo dele, a namorada, todos foram mortos pela capital. E basicamente a gente pode falar que o fato do Hamlet beber tanto, dessa questão dele sempre estar bêbado, dele sempre estar querendo uma garrafa de bebida, pode ter relação com o que ele passou nos Jogos Vorazes, porque foi um verdadeiro massacre, um banho de sangue que ele presenciou, até das questões da ex-aliada dele que ele viu morrendo, do que a capital fez com a família dele, e também porque depois ele acaba se tornando o instrutor dos novos tributos a partir daí. Tanto é que ele acaba sendo instrutor da Katniss e do Peeta, e até chegar na Katniss e Peeta, basicamente todo mundo do Distrito 12 acabava morrendo, então ele sempre via seus tributos acabando morrendo. Então, como podemos ver, Hamlet é uma pessoa com um passado muito triste, sombrio, então você consegue entender o que aconteceu com o personagem para ele se tornar quem a gente conhece já em Jogos Vorazes, essa pessoa que é assombrada pelo seu passado, que tem vários traumas e que a bebida acaba sendo uma válvula de escape para ele. E até o momento, com as informações que nós temos sobre o próprio Hamlet, da descrição de como foi os Jogos Vorazes dele, desse segundo massacre quartenário, das informações que até agora saíram sobre o livro, eu tenho algumas ideias do que a autora pode acabar fazendo. Eu acredito que vai ser um livro narrado em terceira pessoa, da mesma forma que foi o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E eu também acredito que vai ser um livro com multipov, com o Hamlet narrando, mas também com outros personagens. Talvez a Maisie, é uma possibilidade. Eu imagino que a autora possa acabar investindo nisso. Também acho que vai ter muito personagem querido virando camisa de saudade. Vamos ter muitas perdas. Vai ser um verdadeiro banho de sangue, então já estou me preparando psicologicamente para poder conhecer um personagem. Ai, gostei, achei bacaninha, e depois, putz, morreu, virou camisa de saudade, tipo assim, já ir sofrendo com essa possível futura perda.
Eu não acho, talvez, que a autora possa acabar desenvolvendo um romance entre o Hamlet e a Maisie. Talvez colocar algumas pequenas migalhas de romance, mas não sei se de fato tornar uma coisa concreta, como foi com Katniss e Peeta, para os dois tentarem sobreviver lá aos Jogos Vorazes, ou talvez da relação do Snow e da Lucy Gray. Não sei se a autora iria repetir essa técnica ou não. Realmente vai ser uma questão que a gente vai ter que ver. Mas se for, eu acho que não vai ter realmente um romance assim concreto. E uma questão que eu vi algumas pessoas comentando no Twitter, que eu concordo, é que seria muito interessante se a gente visse a Triggers Snow, que é a prima do Snow, dela lá como estilista, talvez uma possível estilista lá do Hamlet, de acabar fazendo a roupa dele, dos looks, igual o Cina acabou sendo pra Katniss. Então, acho que seria bem interessante de ver isso daí também nos livros. Assim, nós chegamos ao final do vídeo, eu espero que vocês possam ter gostado desse conteúdo. Como eu falei, ainda não temos muitas informações, não temos muito o que saber, mas essas são uma das minhas previsões que eu tenho pro livro, coisas que eu gostaria de poder ver, que eu espero que a autora possa desenvolver. Tenho certeza que vai ser um trabalho muito bem construído, porque Suzanne Collins sabe o que faz. E assim como a Cantiga do Pássaro e Serpente é um livro incrível, eu acho que esse daí do Hamlet também vai ser muito bom. Era um livro que eu era doida pra poder ler, então tô feliz que ela resolveu lançar, publicar esse projeto. E então, fiquem aqui de olho no canal, que sempre que tiver alguma notícia eu vou ver se eu produzo algum tipo de conteúdo. Vou trazendo pra vocês aqui, não só pra falar de Jogos Vorazes, mas também de outros livros. Então não se esqueçam de acompanhar o meu trabalho. Então se inscrevam aqui no canal, deixem muito like nesse vídeo, ativem o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, para mais gente que gosta também de Jogos Vorazes, que quer saber um pouco mais sobre esse livro, do que a gente pode esperar. Então compartilhem, que isso me ajuda muito. E aproveitem e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo um pouco mais diferente do que eu tô acostumada a fazer, que é poder falar sobre previsões, que normalmente eu sempre falo sobre livros que já foram lançados. E aqui tá sendo realmente mais de previsões, de falar o que a gente sabe e prever do que eu espero. Então me contem aqui o que vocês acharam. Muito obrigada e até a próxima!